A gente vai falar agora sobre a qualidade da gasolina, que existe um termo para fazer referência a isso, que a gente chama de octanagem. Então, octanagem é a medida da qualidade da gasolina. Existe gasolina boa, existe gasolina ruim. Como é que a gente mede isso? Através da octanagem. Essa animação aqui mostra como é que funciona um motor por dentro. Então aqui você tem de maneira simplificada as peças do motor. Esses aqui são os pistões que sobem e descem, e eles sobem e descem por causa da explosão que a gasolina gera. Ela gera gases a altas temperaturas, isso gera pressão e essa pressão faz com que o movimento dos pistões ocorra para cima e para baixo. Na sequência a gente tem aqui uma animação que mostra como é que é a sequência de eventos de um motor. Então você tem aqui 4 etapas. A gente chama isso de estágios de um motor 4 tempos. O primeiro estágio que a gente vai ver agora é o estágio da admissão. A mistura ar-combustível ela entra dentro da câmara de combustão. No segundo momento a gente tem a compressão. O terceiro momento é a combustão. E por fim a gente tem a exaustão. Então, cada uma dessas etapas corresponde a um processo importante no todo para fazer o motor funcionar. Então, a admissão é quando a mistura ar-combustível entra para dentro da câmara de combustão. Então, você tem o estágio da entrada. A compressão é quando a mistura é comprimida. E quando chega lá em cima, existe, no caso dos motores a gasolina, uma peça chamada vela que vai gerar faísca que vai dar início à reação de combustão. A reação de combustão é uma reação exotérmica, ela libera calor. Esse calor e os gases gerados expandem e isso vai gerar uma pressão que vai fazer o pistão ir para baixo. E isso se repete ao longo de vários e vários ciclos e assim o motor funciona. O último estágio, que é a exaustão, é essa mistura de CO2, água e outros subprodutos da combustão incompleta, eles têm que ser retirados da câmara para que uma nova mistura ar-combustível entre e comece de novo o ciclo de 4 tempos. Beleza? O que acontece? Se a gasolina for de baixa qualidade, quando ela estiver sendo comprimida, ela pode explodir antes do tempo. Aí a gente vai ter um fenômeno chamado pelos mecânicos de bater pistão. Esse é um termo que os mecânicos usam quando o motor ele está funcionando de maneira não harmônica. Ou seja, antes do pistão chegar no seu ponto máximo, a gasolina ela prematuramente é queimada. Os químicos criaram uma escala para medir a qualidade da gasolina. Então você tem aqui nessa tabela várias substâncias com diferentes valores de octanagem. Os pontos de referência são o heptano e o 2,2,4 trimetilpentano. Então, a mistura de heptano e esse outro composto aqui, que a gente chama de isoctano, a mistura dos dois em diferentes proporções vão gerar gasolinas com diferentes octanagens. Perceba que do heptano para o 2-metilhexano, a diferença em termos de número de átomos é 0. Só que esse isômero aqui é ramificado, esse aqui tem cadeia normal. Então esse é um aspecto importante. Quanto mais ramificação, melhor a octanagem da gasolina. Além disso, perceba que, por exemplo, moléculas que têm anel aromático, como o benzeno e o metilbenzeno, que também é chamado de tolueno, têm altos valores de octanagem. A gasolina, quando ela vem do processo de destilação, ela precisa de uma octanagem de cerca de 55 a 60 dentro dessa escala. O Brasil resolveu este problema da seguinte forma: em vez de melhorar a qualidade do combustível, que exige muito custo, a gente mistura na gasolina uma substância de maior octanagem. Essa mistura vai gerar o produto que é vendido como gasolina. Aqui no Brasil, a gasolina tem cerca de 25% em volume de etanol, que é uma substância que tem uma octanagem maior. Então, quando a gasolina vem do processo de destilação, ela vem com uma octanagem baixa. Então, você tem a gasolina com uma octanagem baixa. O etanol ele tem uma octanagem alta, em torno de 110. A mistura dos dois gera o produto que a gente chama de gasolina.
certo? Então, para registrar, perceba que moléculas que têm ramificação e que têm anéis aromáticos são moléculas que têm mais octanagem.